Muito bem, então sejam todos bem-vindos à mesa 8 do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, que tem como tema Política e Filosofia na Escola, a urgência do pensamento. Na mesa de hoje, nós teremos a apresentação de 4 trabalhos. O primeiro será apresentado por mim, Gislene Garcia, que sou doutoranda da Universidade de Passo Fundo, e pela minha colega Daniela de Davi Araújo, que tem como título Relações de Poder e Gestão Escolar. O segundo trabalho também será apresentado por mim e pela minha colega Luciana Maria Schmidt-Rise, também da Universidade de Passo Fundo, que tem como tema Ser gestor na escola pública entre a precarização e a resistência. O terceiro trabalho será apresentado pela Larissa Patrício Campos de Oliveira, da FEUSP, com o título A Responsabilidade Adulta e a Instrumentalização da Educação, um exercício do pensamento à luz de Hannah Arendt. O quarto trabalho será apresentado pelo Eduardo Nunes Jacôndido, da UniOeste, e pelo Rodrigo Luiz Mingori, também da UniOeste, e tem como título Hegemonia e Discurso, as escolas cívicos militares. O tempo de comunicação é de 20 minutos. Bom trabalho para todos nós, e eu passo de imediato, então, a palavra para a Daniela de Davi Araújo, que iniciará a apresentação. Bom, obrigada, Gislene. Olá a todos, boa tarde. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela, para que a gente possa ver os slides, né, que vão guiar um pouco a nossa fala. Então, colegas, nós vamos iniciar a apresentação dessa primeira comunicação, que se chama Relações de Poder e Gestão Escolar. Eu me chamo, então, Daniela, sou professora da Universidade de Passo Fundo e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UPF, e essa comunicação também será apresentada pela Gislene, né, minha colega no programa de doutorado, e também diretora da Escola Municipal Notre Dame, aqui na nossa cidade, né, cidade de Passo Fundo. Nós somos orientandas do professor Cláudio Almir Dal Bosco, né, que nos acompanha na execução deste trabalho. Bom, nossa intenção hoje é compartilhar com vocês um estudo bibliográfico que está sendo feito, né, como parte de uma revisão teórica mais ampla, que vai fazer a sustentação, então, das investigações que estamos iniciando ainda a realização e vinculadas ao programa de pós-graduação. E com esse estudo, nosso objetivo foi compreender, a partir dos clássicos, qual é o papel do gestor educacional como governante que conduz a ação de si e dos outros. E no intuito de alcançar esse objetivo, né, nós nos guiamos, então, por uma pergunta central, um problema, né, uma pergunta guia, que faz referência, então, a essa temática, né, procurando compreender de que forma que o retorno a esses textos clássicos, a esses autores clássicos, pode, de fato, ajudar a compreender o papel do gestor escolar hoje, né, nos nossos dias, como esse governante que conduz a ação de si mesmo e dos outros, aqui pensando na comunidade escolar. E, para tanto, nós escolhemos, né, 2 autores que nos acompanham nesse processo investigativo, Foucault e Benincá. Benincá, de modo especial, é um clássico regional, que é um professor que trabalhou por muito tempo aqui na Universidade de Passo Fundo, ele já é falecido, mas que deixou um legado muito grande na área pedagógica, na área filosófica, na área teológica, né, na educação em si, pensando realmente a questão da formação de professores, a questão da gestão da escola, a questão das relações pedagógicas, né, e também das construções de projetos pedagógicos
um processo democrático e participativo, né, dentro das comunidades escolares. Então, estamos retomando, né, os seus estudos e também valorizando todo esse legado que ficou e que fez bastante história aqui no norte do nosso estado, no norte do Rio Grande do Sul. Então, nessa forma, nós pensamos em organizar, né, a nossa comunicação a partir de 5 momentos. Primeiro, uma breve contextualização inicial. Depois, a nossa intenção é nos debruçarmos sobre o conceito de poder e das suas relações. Igualmente, olharmos para as relações pedagógicas, para então com os pés no contexto da escola, né, cruzarmos essas informações pensando sobre o gestor escolar, né, e a forma que ele, como ele pode conduzir o seu papel, a sua função junto à comunidade educativa. E aí fazemos as conclusões finais desse estudo, né, que é inicial, é preliminar e que vai nos ajudando a compor um escopo bem maior em relação à fundamentação teórica das nossas investigações. E, inicialmente, nessa primeira parte, eu acho que é vital que nós possamos pensar, né, por que essa ideia de olhar novamente para os clássicos, na perspectiva de tentar identificar o que nós buscamos nesses textos, né, e chegamos à conclusão e tentamos sistematizar os nossos anseios a partir de 3 pontos. O primeiro, buscar nos clássicos esse sentido autoformativo, né, enquanto professores, enquanto gestores escolares, pois a gente tem essa crença, né, de que a formação, ela passa por um processo primeiro de transformação das nossas próprias consciências e, consequentemente, da nossa própria prática. Num segundo momento, a ideia de fazer essa experiência da leitura de um clássico, né, da leitura desapressada de um clássico, da leitura dialogada com esse clássico, da leitura reflexiva com um texto de um tempo e de um autor distante de nós, né. E, por último, esse desejo de compreender o contexto atual, a sociedade contemporânea que nos cerca, né, e para isso, olhar um pouco para trás, buscando também referências e informações que possam ajudar a esclarecer, a trazer outras possibilidades para a compreensão do momento atual. Então, nessa perspectiva, a nossa primeira parada é em relação ao conceito de poder, e aí eu já convido a Gislene para assumir a partir desse ponto. Bom, para entender esse conceito de poder, essas relações de poder, nós pesquisamos algumas obras, alguns textos de Michel Foucault, onde para ele as relações de poder, elas são constituintes das relações humanas. Então, Foucault diz que sempre que ele utilizou a palavra poder, ele utilizou como um sentido reduzido da expressão relações de poder. Então, todas as relações humanas, as relações humanas, elas são sempre um conjunto complexo dessas relações de poder. Pode passar, Dani? Na vida cotidiana e também na vida da escola, nós estamos imersos em um universo de relações de poder. Essas relações possuem variadas formas de exercício. Nós não podemos comparar os procedimentos e as técnicas utilizadas pelo exército para exercer o seu poder com os procedimentos utilizados por um pai de família ou por uma mulher sobre um homem, por exemplo. O poder, mencionado por Foucault, é o que coloca em jogo as relações entre os indivíduos. Ou seja, né, o poder ele só existe na ação, na experiência, da forma de agir de um sobre o outro. Foucault define que o poder ele se apresenta em 3 níveis, né? O primeiro seriam os estados de dominação, o segundo nível seriam as relações estratégicas ou os jogos de poder,
E o terceiro nível seriam as técnicas de governo ou as tecnologias governamentais. Os estados de dominação são as estratégias utilizadas por uns, são quando as estratégias utilizadas por uns, elas não permitem a resistência dos outros, o que também chamamos de abuso de poder. As relações estratégicas ou os jogos de poder são as técnicas utilizadas para que uns busquem determinar a conduta dos outros. E, ao mesmo tempo, é a reação, né, do outro impedindo que a sua conduta seja determinada. Já as técnicas de governo, ou as tecnologias governamentais, elas são as estratégias utilizadas para conduzir a conduta de si mesmo e também dos outros. Bom, entendido um pouco o conceito de poder e como as relações de poder se estabelecem ou podem ser estabelecidas, entendemos que seria importante olhar para a escola e pensar um pouco sobre as relações pedagógicas. E, obviamente, porque a escola é, por excelência, esse espaço da relação pedagógica, né? É o espaço, então, onde professores, alunos, funcionários, pais, efetivamente se encontram, se relacionam e se confrontam, ambos, ou todos eles, tendo como intencionalidade comum o ato de ensinar e ou o ato de aprender. Entendemos que as relações pedagógicas da escola, elas devem sempre favorecer o sujeito, não o objeto, né? E nunca tornando o sujeito como objeto. Ao contrário, a perspectiva que acreditamos é que é a função primordial da escola o processo da autonomia, da criticidade, né? De auxiliar o educando a se assumir-se como alguém capaz de transitar aí na diversidade dessa sociedade, né, e com condições de estabelecer as suas próprias relações com ética e criticidade. Só que para que tudo isso aconteça dessa forma, é importante que a escola se coloque nessa posição de escola sujeito, ou seja, de uma instituição que, de fato, pensa sobre as relações que produz e que reproduz a partir das pessoas que fazem parte da escola, né, que vivem o dia a dia e o cotidiano da escola. E aí, ao recorrer aos textos do professor Benincá, nós encontramos, né, essa reflexão sistematizada sobre quem são os sujeitos da escola que fazem as relações pedagógicas na escola. Acompanhem comigo, vejam que interessante, assim, a sistematização que o autor faz. O sujeito não é somente o aluno, mas também o professor, a direção, os pais. Todos atuam e interferem um sobre o outro, e inclusive sobre o contexto social, e este sobre aqueles. Essa concepção teórica, como se vê, implica uma relação dialética entre os sujeitos. Não existe aluno sem que haja professor, assim como não há professor sem aluno. É na interação que o sujeito se afirma e se modifica. E essa ação relacional transforma o professor, o aluno, a direção e os pais em sujeitos de um mesmo processo pedagógico, que agem e cuja ação opera sobre si e sobre os outros. Então, com a clareza de que as relações pedagógicas na escola são feitas por todos esses sujeitos que dela fazem parte, nós podemos pontuar algumas questões importantes que nos ajudam a pensar sobre o poder nesse espaço educativo. Então, primeiro dizer que as relações pedagógicas acontecem nessa articulação do professor com o aluno, do gestor com o professor, do gestor com o aluno, do aluno com o aluno, do aluno com o funcionário, do professor com os pais, até, de repente, da entidade mantenedora da escola com a própria gestão e tantas outras combinações possíveis. Segundo, dizer que essas relações, historicamente, trazem consigo uma desigualdade entre os polos, uma desigualdade que é aceita pela sociedade. Em outras palavras, é aceito, né, é óbvio, é comum
é compreensível por todos de que o professor tem um poder sobre o aluno, de que o gestor tem um poder sobre o professor, né? E essa desigualdade, ela é determinada exatamente porque cada uma dessas pessoas desempenha um papel diferente na escola. E é esse papel que dá a cada um desses sujeitos uma autoridade em relação a outro, ou seja, é esse papel que é a fonte de poder. Então, na escola, o meu papel como professora me dá uma posição hierárquica diferente em relação ao papel do meu aluno, né? Na função de aluno, ao meu aluno nessa função de aluno. O meu papel como gestora me dá uma posição hierárquica diferenciada e, portanto, um poder diferenciado do funcionário que trabalha na escola, pelo papel que eu desempenho dentro da instituição escolar. É fato, então, que aluno, professor e gestor, embora ocupem papéis diferentes, todos são indispensáveis para a existência da instituição escola. Como dizia na citação do professor Berincá, não existe aluno sem professor, não existe professor sem aluno. E é fato também que a hierarquia dos papéis e, consequentemente, então, do poder que está associado a cada papel, ela é definida pela própria instituição. Então, na instituição escola, ao ocupar o papel de gestor, esse papel me dá determinado poder em relação aos outros sujeitos envolvidos na comunidade escolar. Porém, o professor Berincá nos ajuda muito nessa reflexão, ele deixa claro de que, apesar dessa desigualdade que é inerente à instituição escolar e aos papéis das pessoas que lá estão, essa desigualdade hierárquica não precisa ser necessariamente conduzida, exercida de forma autoritária, e muito menos de forma em que a relação não priorize o sujeito, mas transforme o sujeito em objeto. Como sujeitos pedagógicos da escola, todos os papéis, professor, aluno, têm condição de, pelo diálogo, horizontalizar a relação que eles estabelecem. Então, de uma relação hierárquica, pelo papel que eu ocupo, a gente pode transformar pelo diálogo essa relação em uma relação horizontal dentro da escola. Vamos adiante, então. De acordo, então, com Benincá, quando alguém é investido num papel, tem por objetivo exercer as funções inerentes nesse papel. E, nesse sentido, o papel transforma-se num encargo, ou seja, num serviço. Entender o poder e as atribuições que o seu poder lhe concede como um serviço a ser desempenhado para a instituição é colocar o poder a serviço do outro e não a seu próprio benefício. E a arte de governar, então, que é um conceito de Foucault, nós trazemos aqui, né, ousamos dizer, temos, durante o texto, a gente acaba concluindo, então, que a arte de governar, né, do Foucault, conceituada por Foucault, ela acaba se materializando pelo exercício do poder-serviço, que é defendido por Benincá. Então, por isso, para que o sujeito que detém o poder possa exercê-lo da forma como convém, ele deve buscar como uma das suas técnicas de governo o exercício do poder-serviço. E a arte de governar, assim como o poder-serviço, tem como um dos seus pressupostos o diálogo. E desta forma, a prática dialógica torna a possibilidade para que no exercício das relações de poder, a reversibilidade dos papéis aconteça e, consequentemente, a simetria nas relações. O exercício do poder-serviço torna o sujeito que está investido no poder uma autoridade democrática. E esse, então, é o grande objetivo, né? É o
grande papel que nós consideramos do gestor escolar, né? Um gestor escolar que seja uma autoridade democrática. E para concluir, então, né, aqui de forma bem rápida, nós retornamos à pergunta que nos moveu, né, na escrita desse trabalho. De que forma o retorno aos clássicos nos ajuda na compreensão do papel do gestor educacional como governante que conduz a conduta de si e dos outros? E a gente acaba voltando um pouquinho o nosso olhar, né, para esse cenário da escola pública, para esse cotidiano que vivemos de escola pública, onde a gente acredita que ser gestor de escola pública em um país como o nosso, né, que não possui um projeto de desenvolvimento e valorização da escola pública de educação básica, assim como não possui um plano de valorização dos profissionais da educação, especialmente considerando a pandemia mundial da Covid-19, é equivalente a caminhar sobre um solo minado e perigoso. Um solo de precarização da escola contemporânea e do ser professor, onde praticamente não existe espaço para o desenvolvimento de um papel intelectual e formativo dos gestores escolares. O desafio, então, para esses gestores de encontrar respostas à nossa problemática na leitura de um texto clássico é uma tarefa ainda mais exigente, porque exige a compreensão de uma dimensão histórica e conceitual, que na maioria das vezes não se encontra no processo de formação inicial ou continuada do gestor. Então, de que forma o retorno aos clássicos nos ajuda nessa compreensão do papel do gestor educacional como governante, né, que conduz a sua conduta e também a conduta dos outros? Acreditamos que o papel dos clássicos é pensar sobre aquilo que já foi pensado, refletir sobre o refletido por outro ponto de vista, de modo a rever os conceitos, os problemas educacionais na sua essência, no seu princípio. E assim, encontrar soluções para os desafios cotidianos da escola de forma autoral. Mas o grande desafio, né, o grande desafio que a gente coloca aqui e percebe ser do gestor escolar é realmente essa possibilidade de desenvolver um trabalho sistemático de leitura, compreensão e diálogo com os textos clássicos. A ação primordial do gestor escolar, né, aquilo que caracteriza a sua ação deveria ser, né, na condução dos processos formativos que ocorrem no interior da escola. Nós pensamos e acreditamos no gestor escolar como aquele profissional que executa, que desenvolve um trabalho intelectual dentro da escola, né? E para isso ele precisa então conduzir de maneira eficaz a sua própria experiência formativa. Também ele precisa conduzir e efetivar os processos de formação dos professores e profissionais da escola para conduzir a formação dos alunos, que é o fim da educação escolar. O gestor escolar, apesar das dificuldades do contexto social, ele tem a função de apoiar a comunidade educativa, para que se fortaleçam suas relações pedagógicas, defendendo a escola como um locus privilegiado de formação humana. Então, resta ao gestor educacional criar um ambiente de resistência. E que ambiente seria este, né? Resistir significa tentar novamente, tentar sempre, tentar pelo conhecimento. Resistir, do nosso ponto de vista, é abrir as portas para o fortalecimento de espaços de formação baseados na participação, na escuta ativa e pacienciosa, em práticas dialógicas e no exercício do poder-serviço. Significa ter a consciência
de que, como gestores escolares, detentores de poder, devemos conduzir a nossa conduta e a conduta dos demais sujeitos pedagógicos sempre na companhia de um bom texto, preferencialmente de um texto clássico. Deixamos aí também algumas referências. E, na sequência, eu passo de imediato a palavra para a Luciana Schmidt-Riss, que dará início à apresentação da segunda comunicação da tarde. Então, boa tarde a todos. Eu vou já de imediato fazer o compartilhamento de tela, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a temática pesquisada por mim e pela Gislene, que está coordenando a mesa dos trabalhos aí. Então, como tema, né, desse congresso é a política e a filosofia na escola, a urgência do pensamento, e a partir dessa própria temática da quarta SOFI, é que nós vamos trazer também uma experiência a partir do nosso lugar de fala, tanto meu quanto da Gislene, que é um lugar semelhante, né, muito semelhante, que é de diretor de escola, de duas diretoras de escola. A Gislene, então, é diretora de uma escola municipal de Passo Fundo, da rede municipal, e eu sou diretora da rede estadual do Rio Grande do Sul, então, né, e as duas são doutorandas em educação pela Universidade de Passo Fundo e também orientandas do professor Cláudio Almir Dal Bosco. E a nossa proposta nessa mesa é refletir um pouquinho sobre o que é ser gestor na escola pública. E nós colocamos aí, entre aspas, talvez eu diria assim, um pouco daquilo que a gente vive, que é a precarização desse espaço e do espaço da escola pública, nesse momento, principalmente, e a resistência que a gente faz nesse espaço, né? Eu acho que essa pesquisa que nós vamos apresentar aqui, que é uma pesquisa empírica, né, da nossa realidade, da nossa experiência, ela vem complementar aquilo que já foi dito anteriormente. Então, olhando para a nossa realidade escolar, para aquilo que a gente vivencia, principalmente a partir de um olhar atento ao cotidiano da escola pública no período do retorno pós-pandêmico, se é assim que a gente pode utilizar o termo, né? Nós buscamos, a partir do nosso lugar de fala, que é a gestão escolar, procurar elementos para a elaboração de um diagnóstico de época que seja capaz de desvelar, a partir da própria escola, a sua precarização, né, a realidade da qual a gente se encontra, mas também de mostrar que existem possibilidades de resistência dentro do próprio, das próprias instituições, que fazem também as suas políticas, né, a partir de um olhar para a formação dos professores como um caminho possível. Passo para a Gislene. Então, nós vamos contar as experiências vividas no cotidiano escolar, esse lugar primeiro da socialização coletiva, da partilha, como espaço verdadeiramente público. E nós nos propomos a problematizar a escola, olhá-la de dentro, a partir do exercício da gestão. Em um momento, né, de extrema fragilidade, provocado por uma crise de legitimidade que é acentuada pelo neoliberalismo e potencializada em grande medida pela pandemia do Covid-19. O dia 17 de março de 2020, ele desestruturou os nossos planejamentos, né? Partiu a nossa história, paralisou as nossas ações comuns. Nesse dia, nós ficamos à deriva de um tempo sem trajetória definida, ocupados em compreender o que estava acontecendo no mundo, numa paralisia que nós pensávamos durar há poucos dias, algumas semanas, né? Quando muito.
E a escola, esse ambiente de trabalho coletivo, de vida pulsante, de uma hora para outra, torna-se uma ameaça à saúde de seus professores e de seus estudantes. E aí vem um grande problema, né? Como pensar uma escola, um espaço escolar diferente daquele que havíamos vivido, né, até aquele momento, tanto como alunos, tanto quanto profissionais da educação. E no Brasil, onde muitas vezes a escola pública é o espaço da proteção, do cuidado, da alimentação, antes mesmo de ser o espaço do ensino e da aprendizagem, as preocupações elas tornaram-se ainda maiores. O mundo, né, a partir do dia 17 de março, parece que a cada dia se tornava mais tecnológico. Enquanto aqui na nossa região, né, a escola, e em especial, né, principalmente a escola pública, ela via-se paralisada, sem possibilidade de reação. A pandemia parece que estava tirando debaixo do tapete e trazendo à tona uma histórica falta de investimento financeiro na educação, né? Uma falta de investimento em equipamentos tecnológicos, tanto para as escolas quanto para os professores, um acesso qualificado à rede de internet, né? Nossas escolas aqui não tinham um acesso bom, né, à rede de internet e a equipamentos tecnológicos. E essa falta de investimento na escola pública, ela vai para além dos transtornos trazidos pela pandemia, né? Porque, além de tudo, a gente precisava lidar dentro da escola com essa precariedade tecnológica dos professores, das famílias, dos estudantes, do espaço escolar. A escola precisava encontrar uma forma de permanecer viva e presente na vida dos seus estudantes. Agora, ou naquele momento, por intermédio de um aparelho tecnológico. Quando este aparelho existia, né? Porque nem todos os alunos tinham acesso a um aparelho tecnológico. E esse aparelho, ele deixava cada um na sua casa, e acabava por transformar esse espaço criado para ser coletivo em um lugar de individualidade. E aí nós nos perguntávamos, né, diariamente, quais soluções que viriam, de que forma elas viriam, com quem elas viriam. E diante deste cruel cenário, a identidade da escola, dos professores, dos alunos e dos gestores escolares, ela foi posta à prova. E conforme anuncia a Nova, nós não sabemos bem o que pensar, né? Naquele momento não sabíamos bem o que pensar, nem o que fazer, nem a melhor forma de agirmos enquanto docentes. Era preciso encontrar soluções rápidas, eficazes e coletivas para dar conta com urgência do nosso fazer pedagógico. E hoje, né, ou naquele momento, em meio a uma tragédia pandêmica, nós sabíamos melhor do que nunca que isoladamente, pouco ou nada conseguiríamos fazer. Só juntos é que nós poderíamos definir os caminhos de futuro para a educação. O gestor da escola pública, que sempre teve a função, né, de garantir um mínimo de equidade e de manutenção de condições para o acesso a uma educação formal dos seus alunos, ele precisou rapidamente buscar alternativas para sanar as necessidades básicas dos educandos. Nossos alunos estavam passando fome. Nós precisávamos amenizar as dificuldades pedagógicas de acesso, principalmente a equipamentos tecnológicos e à rede de internet. Ensinar esses alunos, né? Além de conseguir os equipamentos, nós precisávamos ensinar essas famílias a como utilizar esses equipamentos. E para aquelas famílias que não tinham acesso a equipamentos, nós precisávamos também dar um suporte físico, material físico, né, para que elas pudessem continuar realizando as atividades em casa. E desta forma, então,
esse papel formativo do gestor, a responsabilidade intelectual do gestor, precisava desencadear reflexões acerca dessa distância abissal das condições que existem entre as escolas públicas e as escolas privadas, das classes mais abastadas e das menos favorecidas. Tanto no que diz respeito à implementação do currículo, quanto nessa questão dos investimentos tecnológicos, metodologia, ou seja, precisávamos fazer com que, no mínimo, os professores das nossas escolas começassem a pensar sobre tudo isso que estávamos vivendo. E aí, né, tem uma citação do Boaventura de Souza Santos que fala muito sobre essa questão que a escola pública viveu, né? As pandemias, elas não matam indiscriminadamente quanto se julga. A escola pública que o diga, né? Lu? Então, continuando um pouquinho das reflexões da Gislene, né? A partir dessa realidade encontrada, quando nós retornamos, né, desse momento afastado um dos outros, depois que nós atravessamos todas aquelas dificuldades que bem referiu a Gislene, que parecia que ia durar uma semana, 15 dias no máximo, e nós estaríamos de volta, né? Quando nós retornamos para a escola, depois de tanto tempo com ela fechada, na presencialidade, a gente se deparou com algumas tendências muito fortes com relação ao avanço do neoliberalismo na educação, né? E nós não queremos dizer que antes desse tempo, desse espaço pandêmico, nós não tínhamos o avanço das tendências neoliberais. Mas neste retorno, com certeza, a pandemia acentuou e fortificou muitas dessas tendências. E nós utilizamos, assim, algumas, né, que aparecem aqui, como o aumento da vigilância e da burocratização, da escola como empreendedora, voltada à formação do sujeito empreendedor de si mesmo, o predomínio da gestão voltada para a eficácia e para a lucratividade, e o enfraquecimento do que é especificamente educacional. Então, o que está a nossa maior preocupação, né, nesse estudo é pensar sobre o que está acontecendo à nossa volta, que realidade é essa que nós encontramos e o que seria importante nós problematizarmos nesse momento, para poder compreender que mundo é esse do qual nós nos dedicamos a educar. Acho que é o ponto de partida para um bom educador, né? Então, nós destacamos, assim, 4 grandes problemas vivenciados na escola e potencializados pela pandemia nesse retorno da presencialidade. O primeiro desses 4 grandes problemas, nós colocamos como processo intenso de mercantilização da educação, né? Entendemos que a educação, ela virou moeda de troca, ela está na mesa para ser negociada, né? Então, esse modelo, ele põe de lado qualquer lógica do serviço público, porque ele ignora os princípios primeiros, né, do que é público, que é o comum, né, que são os princípios da cooperação, da cidadania, dos direitos humanos, do acesso para todos, né, algo que seja comum a uma população. E a educação, enquanto serviço público, ela é um bem comum. E o processo de mercantilização da educação coloca em jogo essa lógica do comum, né? Então, nesse aspecto, a escola pública, ela encontra-se fortemente ameaçada por várias situações. Uma delas, nós podemos citar a demonização do trabalho do professor, né, do qual a gente vivencia
de forma muito forte hoje, né? A crítica ao trabalho do professor, o seu trabalho é colocado em jogo sempre, né? E a própria degradação das políticas educacionais. Que políticas educacionais nós temos? Ou talvez a própria falta de políticas educacionais no nosso país. Então, sob um pretexto de crise financeira e da falta de resultado positivo nas avaliações externas da educação pública, nós vivenciamos, durante a pandemia, uma enxurrada de propostas pedagógicas e administrativas da iniciativa privada, mais financiadas pelo setor público. No nosso estado, na nossa rede, nós vivenciamos isso de forma muito forte, né? Então, propostas prontas, aulas prontas, sem deixar espaço para o crivo, né, reflexivo do professor. E sempre com a iniciativa privada determinando qual a conduta que a escola deveria tomar, né? Então, a invasão de propostas bancárias, de institutos, financiadas pelo dinheiro público. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. O segundo ponto é que nós vivemos um predomínio de um saber gerenciado em detrimento de um saber formativo. Lu, 5 minutos. Então, as bases de uma educação cooperativa, de uma educação como bem comum, elas dão lugar a ofertas de programa de formação de iniciativa privada, através de diferentes instituições, como eu citei antes, né? Com programas prontos de como você deve conduzir o processo formativo. A eficácia, ela encontra-se sempre no indivíduo. Então, se der certo, né? Se der errado, aliás, se der errado, a culpa está no sujeito, né? E o professor é o grande vilão desse insucesso, ou da sua carreira, ou da aprendizagem do aluno, ou da própria educação. Assim, a escola precisa ser flexível para que o trabalhador também possa ser flexível. E isso nós vivenciamos durante a pandemia, e agora continuamos na mesma linha dessa flexibilização, inclusive do horário do nosso trabalho. Essa nova ordem formativa, ela se apresenta através de componentes curriculares diferentes, como é o exemplo da própria reforma do ensino médio e seus itinerários formativos, onde o saber historicamente acumulado pelas gerações, ele acaba perdendo valor. O terceiro grande problema que nós trazemos, e que o Biesta também vai enfocar um pouquinho, é a questão do paradigma da aprendizagem baseado num currículo de competências e habilidades. Então, o mapa estratégico de gestão, com foco puramente na aprendizagem e na avaliação dos resultados, norteiam as ações do Estado empreendedor e de controle. Não que a aprendizagem não seja importante, ela é importante na educação, mas ela não ela não pode ser o único enfoque, né? Porque senão a gente limita a formação dos sujeitos apenas em conhecimentos e não numa formação humana ampla. Então, nós não falamos mais em formação humana, em projetos culturais e artísticos, né? Falamos em avaliação, em ranqueamento, que precisam ser construídos num período fixo, num tempo determinado, com resultados estabelecidos. Não há espaço mais, neste tempo do Estado empreendedor e de controle, para relações genuínas, profundas e transformadoras do sujeito. O quarto grande problema que nós vamos colocar aqui é a questão da redução da formação para a deformação, né? Então, nesta tarefa, o diretor, ele torna-se um gestor de negócios, passando a desempenhar um papel de gerente empresarial. E deixa de ter uma função intelectual, como o grupo falava antes, né? Que se ocupa de uma tarefa mais intelectual, inclusive no estudo dos clássicos, para executar um ofício meramente tarefeiro, de cumprir tarefas.
E esses mecanismos, esses processos de avaliação constante, eles se apresentam como técnicas refinadas de gestão e muitas vezes elas têm como objetivo a competição. Então, o cotidiano pedagógico da escola, ele está cada vez mais invadido pelo saber gerenciado e por uma racionalidade burocrática administrativa. E esta forma provoca o esquecimento da dimensão formativa que, a princípio, a priori, deveria orientar todas as ações escolares, né? Que é uma formação humana ampla e não restrita. Que alternativas possíveis diante desse diagnóstico rápido que a gente mostrou aqui nós queremos trazer, né? Nós queremos trazer, além, eu acho que muito bem dito pelo autor anterior, né, o Bernard Charlot, que trouxe a questão da utopia antropológica, nós queremos também trazer essa esperança utópica que se concentra numa cidadania mais democrática, com uma formação mais consistente do professor e das novas gerações, não limitada por apenas habilidades e competências. Então, nosso desafio é recorrer à noção de tempo formativo, a noção do tempo que não é o tempo relógio, que não é o tempo cronos, mas o tempo kairos, o tempo de cada um, para resgatar e aprofundar ações escolares que possam justificar experiências formativas resistentes ao predomínio do saber gerenciado. Então, nós decidimos olhar para o cotidiano escolar das instituições e verificar que nesses pequenos espaços se apresentam formas pequenas, mas que resistem às pressões do mercado, das famílias e da sociedade. Essas escolas que fazem as suas políticas, que fazem as suas resistências, por trás também existem gestores determinados a manterem-se em formação em primeiro lugar, né? Porque se é ele que conduz a conduta dos outros, ele também tem que se bem conduzir. E nós acreditamos que se bem conduzir é estar bem formado em primeiro lugar, pensando e organizando os espaços para que os processos formativos possam ocorrer no seu interior. Então, essas escolas e esses gestores fazem da escola um lugar de estudo também para o professor e buscam no diálogo o princípio do processo pedagógico e na escuta ativa um dispositivo para a própria participação. E nessa proposta é que está, então, o cultivo do ócio estudioso, como referencia Dal Bosco, que se traduz, o que seria esse cultivo do ócio estudioso? Se traduz num espaço de preparo intelectual e pedagógico do professor, através da leitura, da escrita, da reflexão e principalmente dos grupos de estudo para reflexão e discussão. Por intermédio da garantia de espaços privilegiados de formação do interior da própria escola, essas instituições trilham um caminho de resistência e transformação de si, dos outros e do mundo. Nós trouxemos aqui 3 referências básicas, mas teriam outras, né? Uma referência do professor Cláudio Dal Bosco, uma referência do Antônio Nova, que é de 2022, né? E do Boaventura de Souza Santos, que traz um pouquinho a questão da cruel pedagogia do vírus. Acho que seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Nesse momento, já passamos, então, de imediato a palavra para a Larissa Patrício Campos de Oliveira, que fará a apresentação do trabalho, a responsabilidade adulta e a instrumentalização da educação, um exercício de pensamento à luz de Hannah Arendt. Deixa eu só colocar aqui. Então, o tema da minha comunicação é a responsabilidade adulta e a instrumentalização da educação, um exercício de pensamento à luz de Hannah Arendt. Como a colega falou, né, o meu nome é Larissa,
Eu sou doutoranda em educação, em filosofia da educação, mais especificamente na FEUSP, estou no primeiro semestre. Sou doutoranda orientanda do professor Paulo Henrique, muito bom mesmo, Fernandes. E sou coordenadora pedagógica na Prefeitura de São Paulo. Então, né, assim como as colegas, também estou exercendo, né, essa função de gestora educacional, e quero dizer que eu compreendo bastante muitos dos desafios que elas colocaram nas apresentações delas. E então, para poder iniciar, vou aqui interromper o compartilhamento, para poder ler a minha apresentação. Só antes gostaria, né, de comentar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu estudo Hannah Arendt desde a licenciatura, quando eu entrei em contato pela primeira vez com aquele famoso ensaio, A Crise na Educação, que fica na coletânea Entre o Passado e o Futuro. E foi assim um impacto e tanto quando eu li esse ensaio, e a partir daí eu comecei a me aprofundar mais, né, na obra dela, e aí eu acabei fazendo o meu mestrado, mais especificamente mesmo, não, um mestrado teórico, sobre conceitos da Arendt que nos auxiliam a pensar a educação no Brasil hoje, né? A Arendt, ela não é uma filósofa que se debruçou especificamente sobre educação, né? Ela tem apenas esse ensaio em que ela reflete a respeito, mais especificamente, mas muitos dos seus conceitos, interpretações e análises são valiosos para a gente refletir sobre a educação no mundo moderno, ou a gente pode falar também no mundo contemporâneo, no Brasil e no mundo. E agora, né, no meu doutorado, a minha intenção é avançar nessa pesquisa, né, no desenvolvimento dessa pesquisa, e aí partir para uma análise do currículo da cidade, que é o currículo que a Prefeitura de São Paulo implementou aqui há alguns anos, e também fazendo, né, a partir de uma crítica analítica do currículo da cidade, por um viés da sua instrumentalização da educação, buscar experiências escolares que fujam dessa regra, né, que fujam de uma normativa que acaba, de fato, por enxergar a educação como um instrumento para outros fins, e não como algo com uma dignidade em si, com um sentido e não uma finalidade. Né? Usando o termo aí da Arendt, né, quando ela vai falar, por exemplo, da dignidade da política, a gente acredita que a educação também tem uma dignidade em si. Ela não se presta a finalidades outras que não a sua dignidade. Então, vou especificamente agora, vou ler a minha comunicação e aguardo ansiosamente os comentários a posteriori. Então, vamos lá. A responsabilidade adulta e a instrumentalização da educação. Um exercício de pensamento à luz de Hannah Arendt. O maravilhamento pela novidade, que promete revolucionar o mercado e relegar à obsolescência e ao desprezo imediato todas as versões anteriores, mesmo que a diferença entre elas e seu equivalente mais recente seja mínima. O encantamento por tudo que é mais novo e sua correlata aceitação como melhor e mais adequado às demandas mercadológicas parecem ser já comportamentos quase que inquestionáveis, de tão difundidos e espraiados em nossa modernidade ocidental, habituando-nos à pouca durabilidade, não apenas dos itens materiais que utilizamos no dia a dia, mas também de conceitos que organizam e de princípios que norteiam a vida prática. Com efeito, tal atitude face ao novo não é exclusividade de nosso século, nem mesmo do século passado, muito embora tenha, de fato, se intensificado e acelerado sobremaneira com a sofisticação tecnológica e incremento da capacidade produtiva das últimas décadas. Capacidade produtiva esta que não cessa, vale assinalar, de gerar toneladas infindáveis de lixo espalhados por todos os rincões do planeta. Assim, analisando suas graves consequências para a área educacional, Hannah Arendt, em seu célebre ensaio A Crise na Educação, publicado originalmente em 1954, identifica o desenvolvimento conceitual e político do que denomina patos do novo
no transcorrer do século XVIII. A filosofia das luzes, com especial destaque para a figura de um de seus maiores expoentes, Rousseau, foi responsável, segundo Arendt, pelo cultivo no Ocidente de um entusiasmo pelo novo que se alastrou para os novos, ou seja, para os recém-chegados ao mundo, as crianças e os jovens, cuja educação se torna, a partir de então, instrumento para as tão almejadas e esperadas transformações políticas. A instrumentalização da educação, com vistas a alterações ou mesmo a uma refundação da ordem política e pública, partindo dos ideais iluministas do progresso contínuo e da confiança em uma perfectibilidade ilimitada, é facilmente observável em nosso contexto nos slogans educacionais de metodologias de ensino que prometem preparar seus alunos para a realização de um futuro e de uma sociedade melhores. Não obstante, consoante a análise arendtiana, a partir da escolha, baseada em critérios tecnicamente adequados de conteúdos e habilidades capazes de munir os jovens para a construção de um amanhã ideal que não chega nunca, os adultos visam, em realidade, a se eximirem da responsabilidade a ser assumida aqui e agora pelas transformações políticas almejadas. Impõe-se, então, àqueles que ainda estão sendo iniciados neste mundo a tarefa de realizar aquilo que a geração precedente não conseguiu. Desta forma, aos jovens caberia apenas obedecer aos desígnios de seus pais e professores, sendo a eles negada a chance de pensarem, refletirem e inovarem por conta própria, quando adultos forem e entrarem como iguais no debate público. E aí eu abro aspas para uma citação da Arendt no ensaio A Crise na Educação. Aspas. Ao invés de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforço de persuasão e correndo o risco do fracasso, há a intervenção ditatorial, baseada na absoluta superioridade do adulto e a tentativa de produzir o novo como um fait accompli, isto é, como se o novo já existisse. Às crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã utópico, é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo político, pois, do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos. Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo. Fecha aspas. É nesse mundo comum entre gerações que se estende para o passado e para o futuro, cujo tecido se trama pelas palavras proferidas e a proferir pelos homens, que as crianças devem entrar. E, para tanto, é necessário que lhes abram a porta para a filiação a uma ordem simbólica que sempre nos antecede e que, portanto, sobre nós exerce autoridade. A responsabilidade por esta abertura recai sobre os adultos, representados na escola pelos professores, cuja autoridade se legitima precisamente pelo conhecimento do mundo que possuem e pela dupla responsabilização que assumem, pelos jovens e pelo mundo tal como ele é. Desta maneira, aos mais velhos, cabe o compromisso de responder ao mundo pelos mais novos e responder aos mais novos pelo mundo, assumindo a responsabilidade pela formação de crianças e jovens, alunos que devem ser inseridos e acolhidos na ordem vigente por meio da transmissão daquilo que de mais relevante e precioso a humanidade já produziu. Todavia, a negação moderna de tal responsabilidade por parte das gerações mais velhas, ou seja, a recusa em transmitir os tesouros legados a nós pela tradição, em nome da construção hipotética de um futuro sem raízes em qualquer passado, colocaria em risco a própria existência do mundo, ao fechar seu ingresso aos novos. Isto porque, para Arendt, no famoso livro A Condição Humana, o existir do mundo só se torna possível graças à capacidade sempre renovada pela chegada de novas gerações de se dar início a algo novo no espaço comum e público. Tal capacidade refere-se, segundo a autora, ao fenômeno exclusivamente humano da natalidade, que não se confunde com o nascimento comum a todos os seres vivos. Então,
Arendt desenvolve esses dois conceitos, natalidade e nascimento, que para ela são distintos. O nascer humano apresenta este duplo aspecto, o nascimento e a natalidade. O nascer humano, então, quando se refere ao nascimento, está diretamente associado à ideia de vida como zoé, ou seja, vida biológica, caracterizada pela perpetuação das espécies, ou seja, comum a todos os seres vivos. Já a natalidade tem sua marca distintiva na ruptura que faz aparecer uma pessoa em um mundo. Assim, temos a vida como bios, modo especificamente humano, de se iniciar no mundo um alguém que aqui nunca esteve antes. Desta feita, enquanto pelo nascimento entra-se no ciclo vital, marcado pela satisfação das necessidades fisiológicas básicas como mais um exemplar de sua espécie, com a natalidade, o Homo sapiens se torna um ser humano e tem as portas do mundo e da cultura abertas para neles ingressar como um novo alguém, único e singular. Nesse sentido, o mundo, conceito arendtiano que não se refere ao planeta Terra, nem ao meio ambiente ou à natureza, o mundo compreende, em realidade, o espaço comum pré-existente, onde todo ser humano deve ser convidado a entrar pelas gerações mais velhas, após chegar à vida pelo nascimento, e onde poderá se tornar o iniciador de algo novo. A existência do mundo, constituído como um conjunto durável de artifícios humanos, deve ser sempre alvo do cuidado humano para que seus tesouros possam perdurar e ser transmitidos como legado àqueles que neles são iniciados pela natalidade. Deste modo, graças ao fato de não somente existirmos como entes viventes dedicados à sobrevivência e à perpetuação da espécie, inseridos na vida pelo nascimento biológico, mas de sermos também iniciados em um espaço comum, ao sermos reconhecidos como seres humanos por nossos iguais, tornamo-nos, ao adentrarmos o mundo pela natalidade, seus co-criadores, responsáveis por renová-lo e assim salvá-lo da ruína, a que estaria condenado caso não houvesse a constante chegada de novas gerações. Ontologicamente ligada à natalidade está, segundo Arendt, a ação, que é um outro conceito essencial na análise arendtiana. A ação, cuja condição de experiência plena é precisamente a existência de um ser humano, de um alguém capaz de agir. Ao agirmos, confirmamos em ato a potencialidade sempre aberta pela natalidade de virmos e romper o novo quando exercemos a liberdade. Um milagre próprio da vida política atribuída ao ser humano. Cabe frisarmos com efeito que, por milagre, Arendt nos apresenta uma concepção não necessariamente vinculada a conotações religiosas. Para a autora, a capacidade de realizar um milagre deve ser inserida na gama das faculdades humanas, na medida em que é entendida como todo ato humano inesperado, capaz de interromper automatismos e iniciar algo novo, nunca presenciado no âmbito mundano. E aí eu abro aspas para uma citação da Arendt no ensaio Que é Liberdade, que está na mesma coletânea da crise na educação entre o passado e o futuro. Então, aspas. Todo ato, considerado não da perspectiva do agente, mas do processo em cujo quadro de referência ele ocorre e cujo automatismo interrompe, é um milagre, isto é, algo que não poderia ser esperado. Se é verdade que ação e começo são essencialmente idênticos, segue-se que uma capacidade de realizar milagres deve ser incluída também na gama das faculdades humanas. Fecha aspas. Dessa maneira, a política, resposta digna à pluralidade humana em seu viver gregário, pode ser entendida na análise arendtiana precisamente como a capacidade coletiva de romper com a ordem natural, com a lógica pré-determinada da causalidade, com as determinações do passado que nos condenaria à eterna repetição dos padrões já estabelecidos. Aí eu abro aspas para uma citação do mesmo ensaio, Que é Liberdade. É da própria natureza de todo novo início o irromper no mundo como uma improbabilidade infinita, e é, contudo, justamente esse infinitamente improvável que constitui, de fato, a verdadeira trama de tudo que denominamos de real. Não é, pois, nem um pouco supersticioso
e até mesmo um aviso de realismo, procurar pelo imprevisível e pelo impredizível, estar preparado para quando vierem e esperar por milagres na dimensão da política. Fecha aspas. Por seu caráter irrevogavelmente coletivo, o palco da ação política não é outro senão um mundo, o espaço comum e público onde sujeitos aparecem em suas singularidades para começar algo novo que diga respeito ao nosso viver junto aos outros, ou seja, não dá para agir em anonimato. Diga respeito ao nosso viver junto aos outros, ao bem dos cidadãos e da polis, onde os interesses privados e familiares se subordinam a um fazer compartilhado que abarca a pluralidade da comunidade. E aí eu abro aspas para uma citação dela no livro A Condição Humana. O termo público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que privadamente possuímos nele. Esse mundo, contudo, não é idêntico à terra ou à natureza, enquanto espaço limitado para o movimento dos homens e condição geral da vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefato humano, com o que é fabricado pelas mãos humanas, assim como com os negócios realizados entre os que habitam o mundo feito pelo homem. O domínio público, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que caiamos uns sobre os outros. Fecha aspas. Por isso, a política, enquanto exercício de igualdade e de liberdade entre os cidadãos, refere-se à criação de um campo comum afastado do privado e marcado pela proeminência da palavra, no qual sujeitos iguais em liberdade encontram-se para um debate conjunto. E aí eu abro aspas para uma curta citação de um artigo do professor Zé Sérgio, da FEUSP, ou também conhecido como José Sérgio Fonseca de Carvalho. O artigo se chama Política e Educação em Hannah Arendt, Distinções, Relações e Tensões, e está na revista Educação e Sociedade, de 2014. Aspas. Como forma de existência, a política inaugura para Arendt uma ruptura das práticas de dominação fundadas na desigualdade e representa a rejeição da violência em favor do predomínio da palavra, da persuasão e da ação em concerto como fonte do poder. Fecha aspas. Renova-se assim a teia de relações humanas existente, sempre onde quer que vivamos juntos, teia forjada pela condição da pluralidade, pelos feitos e palavras de nossos contemporâneos e daqueles que nos antecederam neste mundo comum. Os sujeitos, ao se mostrarem e falarem publicamente, tornam-se agentes de discursos e ações políticas que afetarão não apenas aquelas pessoas com as quais convivem no âmbito privado, familiar, religioso ou associativo de algum modo, mas todos os cidadãos que compõem a polis, a comunidade política por excelência. A atribuição da vida política, a liberdade se afigura como capacidade coletiva de ruptura com o passado que nos liberta da repetição. Muito interessante a gente pensar a liberdade, né, que está sendo usada de uma forma tão pejorativa por determinados políticos do nosso país na atualidade, né? A Arendt tem uma visão bastante diferente desse termo. Oposta ao individualismo, o exercício da liberdade, que não deve ser tomado como sinônimo de livre-arbítrio ou mesmo da não interferência do Estado nas escolhas privadas, é também avesso à causalidade e não pode ter seus efeitos e consequências previstas e controladas. De fato, tais atributos tornam a liberdade imprópria para um manejo instrumental, visando a construção futura de uma nova ordem histórica. Assim, a liberdade, compreendida como possibilidade de ruptura com uma herança do passado, com resultado sempre da ordem do imponderável, não se presta à lógica iluminista do progresso, podendo gerar em realidade cenários melhores ou piores, mas sempre autênticos, pois seus autores são sujeitos que concertam em público e compartilham juntos pela linguagem a responsabilidade pelos rumos do mundo, que só se humaniza quando se torna objeto de discurso por seres humanos. Então, para finalizar, essa tentativa desenfreada de controlar e instrumentalizar as ações humanas e seus efeitos políticos, retirando-lhes aquilo que possuem de mais caro, qual seja, a potencialidade de transformarem o mundo, renovando, faz-se também claramente perceptível, como vimos, na esfera educacional, que acaba por se travestir de ferramenta para a construção futura de uma nova ordem social,
que deverá ser necessariamente melhor do que a atual. Deste modo, ao atribuírem funções previamente determinadas à educação, acaba-se por privar as crianças e os jovens da possibilidade de virem a realizar as mudanças que quiserem e puderem quando forem adultos, e capazes, então, de exercer politicamente a liberdade de iniciar algo novo e de assumir a responsabilidade pelos rumos do mundo público e comum, a exemplo de seus antepassados. Nega-se, assim, ao próprio mundo a chance de ser renovado pelas novas gerações, e aos novos nega-se a chance de se tornarem autores de ações capazes de romper com uma continuidade inerte que fatalmente levaria o mundo à sua ruína. Obrigada. Obrigada, Larissa. E para encerrar, então, as apresentações da mesa 8, eu passo a palavra ao Eduardo Jacôndido e ao Rodrigo Luiz Mingori, que apresentarão o trabalho que tem como título Hegemonia e Discurso às Escolas Cívico-Militares. Boa tarde, então, a todos. Eu só vou apresentar rapidinho aqui. Deixa eu só ver. Eu só queria, então, mais uma vez dizer e pedir desculpas. O professor Eduardo ele não vai poder se fazer presente. Muito bem, então, a nossa comunicação, então, eu sou da UniOeste, da Universidade do Oeste do Paraná. Eu sou estudante do curso de pós-graduação em educação, e o professor Eduardo é meu orientador. A gente está desenvolvendo um estudo sobre as escolas cívico-militares, e essa comunicação faz parte de algumas das nossas ponderações, né? O estudo ele ainda está na fase intermediária, a gente vai ainda para campo, né? Mas parte do nosso estudo como um todo é analisar um pouco também a construção da hegemonia desse projeto através de uma análise de discurso, né? Então, a nossa comunicação, esse estudo como um todo, é um recorte, né, da nossa dissertação. Então, ele é um pouco mais ampliado, né? Essa aqui é só uma observação teórica, assim, bastante objetiva, né? Então, para começar, o nosso estudo se baseia muito num teórico argentino, Ernesto Laclau, né? E o Laclau, utilizando outros autores consagrados, como até os colegas apresentaram antes, Foucault, entre eles, tem uma análise bastante peculiar em relação à construção de hegemonia através do discurso, né? Então, para o Laclau, a política se dá na medida em que um discurso, em particular, a partir do seu corte antagônico, universaliza-se, né? Essa é uma das premissas do autor, publicada num livro bastante importante, que infelizmente no Brasil chegou um pouco tarde, só em 2014, né? É um livro de 85, se eu não me engano, e essa é uma das suas premissas, né? Dentre outras, mas é a partir dessa que a gente vai utilizar para fazer o nosso estudo de forma mais aprofundada, né? Então, primeiro, para entender essa proposta, que é colocada como sendo uma proposta, uma política educacional hegemônica, a gente buscou entender um pouquinho como se dá a construção desse tipo de hegemonia no interior de uma sociedade, né? E aí, então, o Laclau ele vai também afirmar que a luta pela hegemonia é através do discurso, né? Tudo é discurso, no final das contas, né? O campo social ele é crivado e atravessado pela questão discursiva. Ela pode ser compreendida como uma tentativa de elaboração, reelaboração e associação a discursos, né? Discursos aqui um pouquinho para além do termo do termo Foucaultiano, né? Não só aquilo que se fala, mas também as suas posições em relação a falas. Enfim, o Laclau tem uma visão um pouquinho mais ampla do que o próprio Foucault em relação à centralidade da questão do discurso, né? Contemporaneamente, então, o discurso hegemônico vigente tem como a solução, né, para a educação, a política pública das escolas cívico-militares, né? Essa é uma estratégia bastante singular, ela vem sendo apresentada desde o início do atual governo, e iniciada aí, se não me engano, até em setembro de 2019, né? Os limites, então, desse discurso podem revelar suas características internas. Esse também é um ponto central do Laclau, né? Para você entender um pouco a constituição e as características de um evento, de um fato social ou de um discurso, você analisar ele a partir das suas fronteiras também
tentar entendê-lo dentro, né? O que há dentro dele também fica evidente e mais evidente nas suas fronteiras conceituais, né? Ele trabalha muito com esse conceito de corte antagônico e contra-hegemonia, que inclusive ele puxa bastante do próprio Gramsci, né? Então, os limites desse discurso, no caso, né, das escolas cívico-militares, podem revelar as suas características internas, ou seja, o seu conteúdo é, em larga medida, definido pelo seu corte antagônico. Sendo o corte antagônico é aquele outro, né? Aquele que impede a sua sua plenitude, né? A sua completude, né? Aquele que me rivaliza, né? Aquele que eu identifico como sendo o meu adversário, meu antagônico. Nesse sentido, as escolas cívico-militares são apresentadas como a solução para a educação no nosso país. A gente vai analisar isso um pouco melhor, né? O conteúdo, então, uma das características que foi sequestrada e universalizada dentro de todo o arcabouço, né, discursivo hegemônico, é justamente a questão da honestidade, né? A honestidade, ela vai acabar sendo o valor que vai se transformar num valor vazio, e vai ser a partir de uma experiência particular muito única e singular, portanto arbitrária. Ele vai ser universalizado, entendido, e vai passar a ter um efeito de verdade, sendo entendido como sendo a forma ou a maneira de você se associar por projeção àquilo que é a honestidade, né? Então, a partir daí, a escola, né, para a escola também se aplica essa tirania da honestidade, né? Quem faz essa análise da honestidade, inclusive, é o Slavoj Žižek, né, outro autor, ele que fala bastante dessa questão, numa obra O Sujeito Incômodo, né? Então, a escola, a partir da honestidade, ela se transforma nessa política de valor hegemônico. Nesse sentido, baseado em alguns pressupostos, o modelo da tirania da honestidade na educação acaba tendo a forma de escola cívico-militar. E a questão discursiva, agora tratando especificamente de um dos principais pontos que a gente vem analisando, é que a questão discursiva em relação à escola cívico-militar parece que repetidamente ela se apoia em alguns itens, né? E aqui na nossa análise a gente chegou até a 3 deles principalmente, né? Isso é bem assim observável, né? É bem notável, é claro, quase notório em todas as peças de propaganda e divulgação, e até na própria lei que instituiu mesmo, né, o programa das escolas cívico-militares, no decreto lá de 2019, algumas dessas características, né, como sendo a justificativa, como sendo o motivo, o mote pelo qual existe a necessidade do projeto de escolas cívico-militares, né. E as colegas aqui como gestoras, eu acredito que talvez já tenham percebido isso, esses itens também, né. Então a gente fez uma análise desses itens para poder tentar entender melhor justamente nessa lógica, né, de fronteiras, de corte antagônico e de características internas de um discurso, né. Então, um ponto importante é que as escolas cívico-militares, o discurso ao redor das escolas cívico-militares tenta fazer uma associação, uma aproximação do projeto das escolas cívico-militares ao sucesso, né, com várias aspas, das escolas militares, né. Então, isso é um dos principais motes assim, que impulsiona a necessidade, a justificativa e principalmente está presente nas convenções públicas, né, em que o processo ele passa, né, o processo de implementação de uma escola cívico-militar, né. E sobre esse ponto a gente tem assim a princípio de início, né, 2 itens para se pensar de forma crítica, né. Primeiro que tipo o projeto de escolas cívico-militares ele é quando muito uma mímese, né, do projeto das escolas militares de fato, né. E a gente já pensa nessa questão do sucesso em si, né. O projeto de escola cívico-militar ele não é a mesma coisa, né? É outro modus operandi, é outra questão, segue uma outra estrutura e principalmente um outro arcabouço jurídico, inclusive, né? As escolas militares mesmo que existem no país, elas têm uma precedência jurídica própria, né? Elas não seguem exatamente os mesmos princípios dados na própria LDB, né? Então ela tem o seu objeto e a sua forma escolar bastante única, bastante singular. As escolas cívico-militares elas não têm, elas não funcionam sobre esse mesmo guarda-chuva, né? Então ela é enfim, essa tentativa
ela é uma tentativa, assim, falsa, né? Porque na prática, assim, para ser bem direto, as escolas cívico-militares, elas não são as escolas militares, elas são diferentes das escolas militares em quase todos os aspectos, né? E outra coisa que é importantíssima de se mencionar também é justamente essa questão do sucesso das escolas militares, né? Bernard Charlot falava antes, né? Mas qual é o que é o critério da qualidade para você definir o que é o sucesso de uma educação, né? Então, esse sucesso, às vezes, é muito pautado em resultado em exames nacionais, em exames como o PISA, não sei nem se é o caso, mas, assim, né, provas de larga escala, né, Prova Brasil, Enem, essas coisas. Então, esse pretenso sucesso se baseia na habilidade de que alguns alunos conseguem responder perguntas acertando né, qual é a alternativa entre 5 possíveis, né? Então, que sucesso de educação é esse? Então, isso também é uma questão bastante crítica a se pensar, né? Se isso de fato é um sucesso, e se é um sucesso, qual o critério que define esse sucesso, né? Um outro ponto, inclusive, que eu até acrescentei rapidinho depois da fala do Bernard Charlot ali anteriormente, né, é justamente a questão da insistência numa eterna fábula da crise educacional, né? A educação ela está em crise desde que existe, parece, né? E isso abre precedentes bastante perigosos, inclusive, né? Não que talvez a gente não esteja feliz talvez a gente não esteja feliz com o resultado da educação, com a crise da educação, com a qualidade da educação, como dizia o Bernard Charlot, mas quais são os critérios que definem essa qualidade, né? Parece que isso é vago, parece que isso... Bom, vago vago é vago pensando bem, né? Pensando de forma otimista, né? Porque às vezes esse pretenso sucesso ele mascara uma ideologia, né, perversa, né? Nefasta. E isso também é um ponto que, sem entender direito, de fato, essa crise educacional, né? Só jogando assim, temos uma crise na educação eterna, acaba que cria um certo tipo de pânico moral, né? E qualquer resposta é válida para a crise educacional, né? E principalmente, como a gente vai analisar depois, deixa eu olhar meu tempo, uma resposta que escapa do próprio âmbito da educação, né? É uma resposta que é calcada em valores não pedagógicos, não teóricos, né? Então, qualquer resposta parece que tende a resolver, né? Mas isso a gente analisa um pouquinho mais adiante na nossa comunicação, né? E aí, se pensa em uma crise sem estabelecer exatamente quais são os critérios para a qualidade de uma educação, né? Então, temos uma crise, mas qual é a educação boa que queremos, então, né? Então, isso para ecoar aí a fala do Charlot de antes, né? E também tem muito presente, inclusive na escola em que a gente vai realizar o estudo de caso, esse é um item e um ponto fundamental, assim, crucial, chave, né? A questão da violência escolar e um discurso em relação à violência escolar, né? E esse parece que é um dos principais pontos, justamente porque vem a chamar a comunidade, né, escolar para agir para tomar uma ação, para tomar uma atitude e resolver esse problema grave da violência escolar, né? Então, o projeto ele estabelece como critério para adesão ao programa uma certa vulnerabilidade da escola, né? Então, geralmente é selecionada uma escola num ambiente socioeconômico assim de crise, numa situação difícil, numa situação complicada, e aí né, uma das primeiras coisas que se faz é tirar o ensino noturno, né? Porque o projeto da Escola Cívico-Militares uma das características fundamentais é não ter o ensino noturno, né? Então, já que temos esse cenário de violência, a educação à noite, eu não sei, você tem que analisar mais, eu não sei exatamente como é que funciona, mas assim parece que tem uma certa relação, né? Você não possibilitar que o trânsito à noite na escola, enfim, né? E aí temos uma outra questão que se desdobra a partir disso, que é a questão do aluno trabalhador, né? A gente tem essa situação bastante singular aqui no oeste do Paraná, que é onde eu vou estudar, justamente você pega uma escola, uma comunidade onde boa parte dos alunos estudam e trabalham para complementar a renda, por questão de necessidade, e aí você fecha o ensino noturno, e aí você tem que promover o remanejamento desses estudantes, né? Então, esse discurso da violência escolar é muito pautado numa lógica, mais uma vez, para reforçar um certo tipo de pânico moral, né? Que transforma algumas exceções em regra, inclusive. Você pega algumas situações
específicas em que, de fato, a violência escolar é um problema grave e usa elas como bandeira para você transformar 197 escolas públicas, que, se eu não me engano, até onde eu vi, o último dado das escolas do Paraná, foram 197 escolas militarizadas, né? No ambiente de escolas públicas, o Paraná está com quase 10% das escolas públicas implementado o programa das escolas cívico-militares, né? A 9 ponto alguma coisa, porque no Paraná nós temos 2 programas de militarização das escolas, né? O federal, o ESIM, e um estadual, o PESIM, que simula o federal, que o objetivo dele é justamente apenas ampliar a vaga de oferta do programa, né? Então é um número bastante considerável, né? Já chegando a quase, né, 9,76%, se não me engano. Né? E aí você tem justamente a forma de resolução da questão da violência escolar através de uma ideia de um reforço do conceito de honestidade intelectual e disciplina, né? Os colegas antes falavam também nas apresentações em relação da postura e da situação do professor ameaçado, né? Do profissional de educação como sendo acuado, de certa maneira, e é mais ou menos isso, né? Porque aí você precisa de mais uma vez, uma solução que vem externa à área da educação, né? Então, o problema da crise escolar vai ser resolvida, como se a gente já tentou tudo com os professores até agora, então a gente vai chamar o corpo militar para tomar conta e resolver esse problema, já que a educação não consegue resolver esse problema por si só, né? Parece um pouco assim, né? Então, assim, não tem honestidade intelectual suficiente, não tem disciplina, enfim, e isso vai ter que ser implantado de fora, né? E, mais uma vez, né, reforça uma desconfiança para com os profissionais da educação, como eu comentei, né? Então, esses são os elementos que servem de suporte para uma única solução possível, as escolas cívico-militares, né? Esse é o elemento do discurso, né, das escolas cívico-militares. Uma solução fora do campo educacional, a qual, inclusive, ignora os referentes e conselhos de especialistas da área, como a nota da ANPED de 2000, a nota da ANPED, na verdade, de 2019, né? Sobre o tema. Esse é apenas um recorte educacional da configuração que ainda conta com elementos de política partidária que aqui a gente acaba não analisando, né? Eu botei, então, aqui o resumo, a conclusão, né, da nota da ANPED, só para a gente ter uma noção rapidinho, né? A ANPED, juntamente com vários órgãos da educação a nível, né, local e federal, acabam fazendo essa carta que conclui da seguinte maneira. Rodrigo, 5 minutos. Ok, obrigado. Nesse sentido, o modelo, no caso, a escola cívico-militar, né, também apresenta um enorme potencial de prejuízo para a formação de adolescentes e jovens, quando valoriza excessivamente a disciplina e a obediência, por 2 motivos. Primeiro, porque a educação necessariamente exige uma abertura para a criatividade e a novidade, que são a sua parte integrante, pois crianças e jovens vão à escola justamente para aprender e criar coisas novas através de conhecimentos historicamente acumulados e elaboração das suas experiências. E segundo, porque a própria experiência de socialização das crianças e jovens exige também uma abertura para a brincadeira, para o lúdico, que não pode ficar submetido a um ambiente rígido de disciplina, formaturas, desumanização e plena uniformização militarizada. Por fim, cabe reforçar o papel fundamental que os policiais têm para a segurança pública, que inclui a segurança nas escolas, mas uma coisa não pode ser confundida com a outra, a ponto de a militarização ser colocada como uma grande solução para a política pública efetiva, que garanta, de fato, o ensino público de qualidade, universal e democrático. Tendo em vista essas considerações, as entidades nacionais abaixo assinam, manifestam sua preocupação e alertam para o equívoco dessa proposição, né? Por outro lado, também não é só uma nota da ANPED que foi ignorada, enfim, que não foi levada em consideração, mas uma parte justamente de um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, feito, se não me engano, foi publicado em 2020, e no seu item 450, esse relatório, a comissão ela faz um parecer sobre essa processo né, das escolas cívico-militares, né? Então a comissão Interamericana de Direitos Humanos manifesta ainda a preocupação com o processo de militarização de escolas públicas a partir da criação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, A garantia de direitos à educação requer pedagogia que respeite a individualidade, promova a cidadania, a socialização com respeito aos direitos humanos e que requer pessoal especializado, né? É que eles atacam esse relatório, essa comissão, ela não é também uma comissão especificamente educacional, né? Eles se atêm muito nesse ponto, né? Da abertura, que na minha análise, inclusive, é uma violação aí da LDB, né?
para abertura para ação de pessoal não especializado, para atuação nas escolas de pessoal não especializado, no caso, né? Então, foca bastante nisso, essa questão, né? E para ir encaminhando para o final, então, eu queria pedir aqui só uma rápida licença para ler aqui rapidamente os 2 últimos itens aqui, né? Observamos, então, que na história recente do Brasil, a honestidade, enquanto significante vazio, essa é uma construção do próprio Laclau, que o Zizek também usa, teve um conteúdo particular universalizado, a saber, o bolsonarismo, né? A construção simbólico-social nesse interim se viu cindida, uma vez que, de um lado, o discurso bolsonarista passou a referenciar leituras de cunho moralizador, o guardião da moral e dos bons costumes, enquanto que, do outro lado, os discursos contra-hegemônicos passaram a ficar marcados pela mácula da desonestidade, lê-se imoralidade, falta de fé em Deus, posturas inóbeis, enfim. Né? Então, quando essa construção foi sendo feita, né, colocando, então, o discurso hegemônico como sendo o sinônimo de honestidade e o seu corte antagônico, o seu oposto, como sinônimo inverso de desonestidade. Né? Na educação, então, a consequência dessa configuração tendencialmente hegemônica a favor do bolsonarismo significou revelar as recomendações, ignorar, né, as recomendações e estudos feitos por especialistas da área, relevando, então, assim, questões de ordem jurídica em favor da aceitação da questão militarizada nas escolas. Uma lógica que tendeu e tende a produzir desconfiança por parte de parcela nada desprezível da população diante dos profissionais e atores da educação que adotam uma postura progressista. Isso porque estes passam a ser associados ao antagonismo do discurso hegemônico, no caso, a desonestidade. Todavia, como significante vazio, no caso, a honestidade, né, que se desdobra no campo da educação, o bolsonarismo travestiu como escolas militarizadas, travestido na face de escolas militarizadas, só pode ser definido pelo seu corte antagônico no limite de sua simbolização, ou seja, por posturas advindas de movimentos escolares progressistas. Diante disso, as lacunas de significação no campo da educação esbarram no corte antagônico, o movimento progressista em educação que impede o primeiro de comportar-se. O antagonismo aqui, para nós, se dá ao redor do significante vazio da honestidade. Então, acho que aqui já fica repetindo, né? Então, a peste de desonestidade foi também universalizada no seu exterior no corte hegemônico. Acho que isso ficou claro também, né? E acho que era mais ou menos isso, para não estourar muito tempo, né? Eu acho que só aqui no final, talvez tenha uma coisa importante, a postura que se reflete nas adequações preferidas do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, como no descaso com princípios basilares da educação democrática defendido pelo LDB, né, que é uma violação bastante flagrante na questão da educação, do projeto da escola cívico-militar. Né, no cenário educacional, então, esse movimento parece caminhar na direção de impor um sonho de pureza, que já puxo depois, mais para frente, em análise aí com o conceito do Bauman. Né. Então, aqui temos algumas referências que embasam essa parte do estudo. Né? Eu queria agradecer, desculpa, acho que eu estourei um pouco tempo, tenho meu e-mail aqui para o contato, e eu queria só deixar o final aí com uma imagem bastante flagrante de uma foto de um evento do início da implementação do programa, né, no final de 2020, na escola que eu vou fazer aí análise de caso, né, temos uma foto bastante simbólica com um objeto em primeiro plano aí, que mais uma vez me enche de preocupação, né? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. E assim, então, encerramos a mesa 8 do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, que contou com a presença da Daniela de Davi Araújo, da Luciana Maria Schmidt-Riz, da Larissa Patrício Campos de Oliveira e do Rodrigo Luiz Mingoi.